sem um som amarelo. E com 5 cinzetas é fácil fazer um castelo. Corro o lápis em torno da mão, eu me dou uma luva. E se fácil chover, com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando, tanto o céu e o mar, um beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorido com suas luzes a piscar. Basta imaginar que ele está partindo, sereno e lindo. Se a gente quiser, ele vai pousar e descolorirá. Você acha que vive em um mundo barulhento? E será que esses ruídos que a gente escuta ao longo do dia prejudicam a nossa audição? Essas e outras perguntas a gente responde a partir desse momento, porque é hora de falar sobre poluição sonora. Vale lembrar que a nossa equipe de produção também fez o convite para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, aqui de Caxias do Sul, que é quem fiscaliza a poluição ambiental na cidade, mas a pasta não mandou representantes. Quem está em casa pode participar ligando aqui para a TV no 3218-2194 ou então pelo facebook.com/UXTV, pelo Twitter no @UXTV e também pode acompanhar a programação da UXTV pelo site uxtv.com.br ao vivo 24 horas por dia. Esse assunto é muito importante e se apresenta como um problema social muito evidente na atualidade. Então é importante esse debate para nós mostrarmos para a sociedade algumas questões que é necessário tomar conhecimento. O que é poluição sonora, Isadora? Poluição sonora é todo ruído que, acima dos limites toleráveis, que possa causar algum prejuízo ao sossego, à tranquilidade ou até mesmo pode causar malefícios à saúde do homem. O que causa essa poluição sonora? São diversos fatores. Pode ser estabelecimentos como bares, postos de gasolina, canteiros de obras, animais e até mesmo equipamentos de som, né? Na verdade, essa questão do meio ambiente, não existe nenhum protocolo, nenhuma lei que realmente tenha, né, os 80 decibéis ou 70 decibéis como obrigatório, que é bem diferente do que a gente vê na parte da medicina ocupacional, né? Quando a gente trata na questão da saúde, né, da saúde pública das pessoas que trabalham expostas com ruído, isso existe uma normativa que é bem estabelecida pela Organização Mundial da Saúde, que as pessoas expostas a ruído ocupacional, eles podem ter uma exposição de no máximo 85 decibéis por 6 a 8 horas diárias. Então, todos esses danos basicamente são do ouvido, né? Claro que quando a gente fala em exposição a ruído, normalmente a gente tem algumas consequências na saúde do corpo, na saúde sistêmica, mas especificamente o que acontece são as alterações no ouvido, né? Então, a exposição constante a um ruído muito alto, ele vai lentamente e progressivamente fazendo uma lesão no aparelho auditivo interno, né? No início do nervo auditivo, e essa lesão, ela é irreversível. Na verdade, o que faz a gente ser realmente seres humanos é o convívio em sociedade. Desde que começamos a caminhada nesse planeta, a gente segue o convívio em sociedade, a vida em sociedade, e a partir daí a gente tem essa busca por uma imposição social, por uma afirmação social, que acabam formando esses núcleos de jovens, de aparelho de som, de barulho, de balada e de festa,
porque eu acredito que seja nessa busca, nessa tentativa de uma afirmação social, de buscar uma posição ante o grupo que ele está vivendo ali. Então a gente sempre acaba buscando essa afirmação através do barulho, através da festa, através do carro, da roupa. A exposição a ruídos no ambiente de trabalho está entre as principais causas relacionadas à perda progressiva da audição. Apesar da ausência de levantamentos precisos dos órgãos de saúde, estima-se que mais da metade dos trabalhadores da indústria brasileira cumpre sua jornada em ambientes ruidosos, o que levaria de 10% a 60% destes operários a desenvolver algum grau de lesão auditiva. Mas não são apenas em ambientes fechados em que as pessoas estão suscetíveis a ruídos que podem trazer problemas auditivos. Muitas pessoas não percebem, mas a rua também é fonte de ruídos que podem algumas vezes se tornar ensurdecedores. Durante aproximadamente 3 minutos e meio, nós medimos os sons aqui dessa parada de ônibus em frente à Praça Dante Alighieri e chegamos a um número de 78,1 decibéis, um valor considerado acima do permitido. A medição foi realizada com auxílio de um técnico da Secretaria do Meio Ambiente de Caxias do Sul, órgão responsável por fiscalizar a aplicação da Lei Municipal de Poluição Sonora. Segundo a legislação em vigor, em zonas residenciais como a que fizemos o teste, o limite permitido é de 60 decibéis durante o dia e 55 à noite. Mas na parada de ônibus encontramos um valor 30% maior do que o permitido. Já em zonas industriais, o limite é de 70 decibéis durante o dia e 60 à noite. O barulho da rua te incomoda de alguma forma? Não. Um pouco, eu acho. É um pouco estressante. Não, geralmente estou com fone e nem escuto nada. Às vezes, né? Se tem muita buzina, se tem muita aceleração, as motos principalmente. Eu acho que está mais ou menos no nível pelo tamanho do potencial da cidade. Tu acha que quem frequenta a rua muitas vezes durante o dia ou durante a semana mesmo pode de repente sofrer alguma perda auditiva por causa disso? Eu acho que não. Não, por causa que não é algo que afeta tanto assim, eu acho. Esse pessoal que está mais em contato com o trânsito, esse sofre mesmo, né? E consequências vêm depois, né? Não é agora. Talvez. Sei, eu não sou de sair muito, né? Pode ser que para alguns, né? Todo dia eu tô na rua, né? Para fazer o trajeto de uma escola para outra, eu tenho que sempre que estar para pegar o ônibus, né? Eu procuro ficar o mais longe possível, né? Para não me prejudicar, né? O pessoal que está nas ruas, o pessoal que utiliza som alto em carros de som, em volumes muito elevados, o ruído ele começa a prejudicar o ouvido porque ele penetra no tímpano e vai forçando uma perda auditiva que com o passar do tempo vai se tornando intensiva, né? Então o ruído ele começa aos pouquinhos, né? E aí quando a pessoa já tiver uma certa idade, aí vai aparecer com mais frequência porque ela vai ter dificuldade de ouvir, vai ter dificuldade de se comunicar e a pessoa começa a ter insônia, pode ter gastrite, vários sintomas no organismo começam a ser identificados, inclusive em casos extremos causa inclusive impotência sexual, segundo os médicos. Realmente esse problema da poluição sonora nós enfrentamos no bairro São Leopoldo há 3 anos principalmente que ficou mais intensivo, porque na rua Francisco Fernando Kaller o pessoal começa a ligar o som, ultimamente até eles mudaram agora, estão ligando depois da 1h da manhã. E ficam madrugada dentro, onde a gente não consegue conviver com isso. O som é muito alto. Sem falar que começa com som, depois vira baderna, é bebida, é uma série de coisas. A Turma do Barulho já frequenta lá, eu chamo Turma do Barulho, né? Há uns 3 anos, mais ou menos. E é todo tipo de baderna generalizada, né? E não é só o som, né? O pessoal fala muito do som, mas tem outras coisas também. Às vezes a gente vê eles vindo com os filhos, com crianças pequenas. Eu já vi crianças chorando lá, né? Isso até que diminuiu um pouco agora. Mas tinha épocas que as meninas novas... E a gente vê muita gente de menor também lá junto, né? E além do quebra-quebra, né? Das garrafas, porque essa turma do som, ela fica impune a tudo, porque tem as motos também, tem carro rebaixado, tem tudo que é tipo... Olha, quer encontrar impunidade? Vá nas ruas onde essa galera se reúne. E quais são as providências que vocês buscaram tomar? A gente procurou o Ministério Público, a gente procurou a Brigada Militar em 2012 com abaixo-assinado e a Secretaria de Trânsito. A gente encaminhou abaixo-assinado explicando a situação, né, para eles.
Só que, infelizmente, até agora, providências Até agora o fechamento... não foi resolvido. Fecharam por duas vezes foi fechado o processo lá. Na primeira vez a gente entrou com recurso e agora foi fechado de novo dia 28 desse mês de novembro, que a gente vai entrar com recurso de novo, porque eles alegam assim, ó, que foi feito... A patrã passou lá e realizou os decibéis, né? E disse que não houve o problema dos decibéis acima do permitido, que estava tudo normal. E que encontraram bastante aglomeração de pessoas, né? Mas a gente não estava reclamando só do som. O que é que essas aglomerações de pessoas trazem? Da baderna. A baderna generalizada. Na verdade, Isadora, o som ele não é permitido em nenhum momento de se perturbar outras pessoas, né? Existe uma lei municipal, como foi dito aí, que estabelece um limite, né? Se ultrapassar aquele limite, vai ser uma infração administrativa em que a prefeitura irá aplicar um auto de infração, né? Agora, como eu disse antes, o crime de perturbação do trabalho e do sossego alheios, previsto na Lei de Contravenções Penais, ele pode ocorrer em qualquer momento. Pode ocorrer de dia, de tarde, ou de noite, ou de madrugada, desde que a pessoa se sinta incomodada. Por isso que não é necessária essa medição do decibelímetro para o delito da perturbação do sossego e do trabalho. Bem-vindos. A gente tem um local específico. E os vizinhos também toleram a gente um pouco, né? E o que vocês pensam sobre essa questão da poluição sonora? É muito importante, porque barulho mesmo como é que eu posso dizer? Incomodar, né? exato. Incomodar os demais, né? E como a gente vive da música, daí que muitas vezes a gente vai tocar, baixa um pouco o volume, que tá muito alto, incomoda mesmo. Claro. Realmente isso acontece. Certos lugares que a gente vai tocar, a gente baixa o volume porque a própria diretoria não aceita, né? Então a gente faz um troço mais acústico, né? Conforme o ambiente. Aí quando é umas músicas, no caso do Pink Floyd, uns rock and roll, aí tem que ter um lugar certo e até 1h da manhã encerra, né? Que a gente não passa mesmo que pagando dobro, a gente não passa para não arrumar rolo, né? Vocês que fazem parte desta massa e passa nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais que receber e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem lhe comer. Eu vou vida de gado, povo marcado povo feliz. De gado, povo marcado povo feliz. Lá fora faz um tempo confortável, a vigilância cuida do normal. Os automóveis ouvem a notícia, os homens a publicar no jornal. A gente lança agora, em primeiríssima mão, a promoção de fim de ano do Rede de Olhares. Olha só.
O Rede de Olhares entra o mês de dezembro com o espírito natalino. Por isso, nós e as lojas Colombo vamos dar de presente um tablet Diplomate Deep com Android 4.2 e Wi-Fi 4G para a melhor resposta da seguinte pergunta: por que eu mereço ganhar um tablet do Rede de Olhares da UXTV? Para concorrer, basta acessar o site www.uxtv.com.br, preencher os seus dados e responder a pergunta. A melhor resposta será conhecida no dia 19 de dezembro durante o programa Rede de Olhares. Participe! Então, quem está em casa pode ligar para o telefone 3218-2194 ou então participar através do facebook.com/uxtv ou pelo Twitter no @uxtv e também pelo site uxtv.com.br para concorrer à promoção e para assistir a programação da TV 24 horas por dia, ao vivo. E o que a gente percebe? Além desse fator de casas comerciais noturnas, né, e que não existe fiscalização, porque uma vez que o empresário diz a minha preocupação é dentro do meu estabelecimento e fora é outra responsabilidade, então a comunidade, né, e a associação de moradores que zela pelo coletivo, ela se preocupa com isso, então ela toma atitudes, liga para o 190, procura algumas pessoas do arredor, inclusive tentam conversar com o Ministério Público, né, e fazem abaixo-assinado, uma série de coisas. Inclusive, houve um caso aí que não faz muito tempo, a associação teve que intervir, a gente foi até o proprietário do estabelecimento e, com conversas, a gente sugeriu algumas atitudes do proprietário e foi muito bem recebida e, graças a Deus, não houve nem necessidade da gente ir até o Ministério Público reclamar. Som de cachorro, som de animal, também prejudica, né? E como prejudica para aquele trabalhador que quer às 10 horas da noite, às 2 horas da manhã, dormir e ter o seu descanso, porque no dia seguinte, às 7h30, tem que estar no trabalho. É verdade. Eu estou com o Marco Cremonini, do bairro Centro, aqui de Caxias do Sul, no telefone. Olá, Marco, você também enfrenta alguns problemas no seu bairro? Eu sou morador da Avenida Júlio de Castilhos, entre Alfredo Chaves e Borges de Medeiros. E nós aqui, tanto dia como noite, a algazarra sonora, ela permanece 24 horas, principalmente à noite. Aqui na minha quadra, eu falo pela minha quadra, tem vários edifícios, todos residenciais, né? Tem criança, tem jovens, tem velhos. E a gente convive isso diariamente. Durante o dia, até que pelo barulho, as lojas, tudo a gente... Mas à noite não tem solução. E isso vocês tomaram alguma providência, Marco? Oi? Vocês tomaram alguma providência já em relação a isso? Eu acredito que a associação aqui do centro já, isso aí, mas só que a gente não vê solução nenhuma. E é diário. Principalmente sexta, sábado e domingo, ninguém dorme. Ok, Marco, muito obrigada pela sua participação. Vamos ver se a gente consegue esclarecer alguns dos seus questionamentos aqui referente, então, à poluição. Não, nosso bairro lá, para te falar a verdade, não é um dos melhores de Caxias, mas também não é um dos piores, né? Por causa que a gente lá entra em combinação com os moradores lá. Tem situações assim, mas é muito pouco, mas é os carros que vêm de fora, que frequentam o bairro lá, moto, carro, né? Agora os moradores lá eles são bem conscientizados, eles se respeitam uns aos outros, né? E tá tranquilo lá. Então, para o público, para os telespectadores que às vezes ouvem um nível de pressão sonora, um nível de ruído e não sabem quantificar se aquilo é muito ou pouco, esses smartphones que a gente utiliza hoje em dia, tanto na plataforma Android quanto iOS, tem nas lojas de aplicativo um decibelímetro, um medidor de nível de pressão sonora, que ele pode ser baixado gratuitamente e ele não é um instrumento científico calibrado, mas ele dá uma noção de grandeza muito próxima do que está acontecendo. E essa funcionaria como uma dica, então, para o pessoal. Exatamente. Quem tem algum incômodo com o ruído, ele pode baixar esse aplicativo e o smartphone funciona como um decibelímetro. Vai aparecer na tela o nível de decibéis que está sendo gerado. As pessoas tinham muita resistência de usar os EPIs, né?
A legislação ela acabou educando através das penalidades das empresas ou até mesmo com ações, permitiram, de certo modo, com que as empresas, através de proteção coletiva, com enclausuramento, com o uso do EPI, contribuiu para que reduzisse esse volume de perdas auditivas, né? Como a médica estava apontando antes, essa patologia se chama perda auditiva induzida pelo ruído, que é algo irreversível. E eu diria que isso está muito relacionado com o comportamento do ser humano. As pessoas acabam utilizando o EPI porque a empresa exige. E, na realidade, no contexto, nós temos que usar o EPI para que a gente possa preservar a nossa saúde. Independentemente que a empresa exija ou não, eu tenho que me preocupar com a minha saúde. Bom, boa tarde, Isadora. Primeiro, dizer que o vereador não pôde vir porque tem sessão. Claro. Né? E eles têm projetos importantes, inclusive o orçamento do ano que vem. E tem um projeto, inclusive, do vereador, que é a questão o Dia Municipal da Consciência para o uso da bicicleta como meio de transporte, que é uma forma, né, de diminuir um pouquinho essa questão da poluição ambiental. Então, justificando a minha presença. Mas, assim, eu, ouvindo os demais, já é considerado o problema da poluição ambiental sonora a terceira doença urbana, né? Então, ela tem um potencial muito grande. Por isso que ela hoje cria todo esse debate, né? E a comissão foi criada porque, em função, uma da demanda que veio do São Leopoldo, aqui está o Wagner, a Marlise, e outra da demanda de umas empresas grandes da cidade, não dentro do trabalho, mas dos moradores ao redor das empresas. Sim. Né? Então, em função disso, e que também em 2010 já houve uma audiência pública na Câmara que estava tratando disso. E uma outra questão que era de uma lei municipal, que apesar de tudo que eu sempre digo, leis tem bastante. E o papel também do vereador, né, hoje, assim como, enfim, deputado, é legislar e fiscalizar a ação do executivo e dos outros órgãos, né, do município, do estado, enfim. Falar sobre dois problemas são recorrentes em condomínio: barulho e animais. Então, o que tem que ser, qual é a melhor política para esses dois problemas? É fazer uma convenção de condomínio onde esses assuntos sejam regulamentados. Horário de barulho, até que horas? Das 22 horas até as 7 horas da manhã, o mais absoluto silêncio. Quanto aos animais, a vida do animal dentro do prédio, né? Barulho de latidos, etc. O animal tem que ser contido, até às vezes convidado o condômino a levá-lo a um educador para que para o animal também não sofrer com esses problemas. Seriam os animais, realmente, o latido dos cachorros à noite. Mas também o som, né, dos carros. De manhã cedo, às 7 horas da manhã, a pessoa vai trabalhar e põe o som a todo volume. E tem as pessoas idosas que dormem até mais tarde, né? Crianças pequenas, à noite também, 1 hora da madrugada, 2. Então tem muito barulho, mas barulho mesmo. Na minha rua, o maior problema é com o trânsito. Assim, o barulho ensurdecedor do movimento dos carros, em som, carro rebaixado, estouros. Então, só deixar registrado que se a consciência e a educação não forem suficientes para a resolução desse problema, é necessária uma sanção pesada para o autor dessas condutas. Eu vislumbrei aqui várias situações bem complicadas, né? Então, é necessária uma sanção pesada. E eu só quero deixar registrado, então, nesse meu curto espaço de tempo aqui, que quando a Brigada Militar for registrar uma ocorrência, for registrar essa situação, que haja a parte interessada, que haja manifestação de vontade de representação para a posterior condenação desse autor na justiça. Quando eu digo que eu acho que consciência, educação, ela é fundamental, mas também tem que ter um pouco de bom senso de ambas as partes, que só assim vamos chegar na resolução de uma contenda sem que isso vá adiante e postergue de maneira judicialmente. O que prevalece é o bom senso, né? A gente precisa respeitar os outros para ser respeitado. Mas eu queria dizer para vocês uma curiosidade, que hoje em dia a gente estava falando de poluição sonora, mas a gente tem que prestar atenção que os adolescentes hoje usam muito aparelho
fone de ouvido, e tem um trabalho muito grande nos Estados Unidos que fala que esses adolescentes eles vão ter uma perda auditiva 30 anos antes do que acontece nos seus pais. A você de casa que participou, Maiara, pela interatividade, a banda Mistura Fina. O Rede de Olhares volta numa próxima, a gente vai ficando por aqui e você aproveita um pouco mais do som do Mistura Fina. Até! Where do you and how is both broken? While the dancing blind from my window watching, and where do you and how is rose and arms helpless? Cause it feels you say, cause it feels it you surround me. Are you helping yourself on somebody else's word? Dying to believe in what you hold. How is sour strain into the shining sun? Lost before, I lost in time. What I see